E aí, meus amigos? Não tá bom, né? Hoje o vídeo não vai ser engraçadinho, não vai ter vinheta nem deboche. A sensação é de tristeza. Na verdade, eu experimentei níveis diferentes de tristeza nas últimas 24 horas. Fui da surpresa ruim ao aperto no peito, da perplexidade até chegar na decepção total. Mas a gente é brasileiro, fazer o quê? Após uma noite de sono, a gente tem que levantar e tá pronto pra outra. O assunto, é claro, é o Moro. Eu não vou fazer uma retrospectiva da biografia de ninguém aqui, até porque todos nós estamos carecas de saber quem é o Moro, o herói da Lava Jato. O cara que ajudou a arrebentar as porteiras da corrupção a ponto dela saltar aos nossos olhos. Nós nunca mais vimos a política do mesmo jeito. Dito isso, o que eu quero fazer? Uma retrospectiva das últimas 48 horas e como eu assisti a tudo que aconteceu. Não, meu amigo, não foi um filme da Disney onde o final é feliz. Foi um final duro onde mais uma vez a vida pegou a realidade e esfregou na nossa cara. Esse vídeo tá longo porque eu quero ser justa. Eu quero colocar acusação versus defesa. Moro versus Bolsonaro. Vamos lá. No meio da tarde do dia 23 de abril, a mídia soltou a bomba. Moro pediu demissão. Nesse momento, todos nós ficamos tristes e perplexos durante toda a tarde. O consolo veio quando a assessoria de imprensa do até então ministro Moro emitiu uma nota desmentindo tal informação. Mas não apenas a assessoria. Vários deputados e pessoas próximas ao ministro entraram em contato e ele falou: não tô saindo. Ufa! Pensa num ufa! Naquele mesmo dia, a pressão em cima do Botafogo estava intensa. No dia seguinte, começaria o julgamento do Molusco no TRF4. O STF também votaria, e deixa eu pensar como eu posso dizer, o direito de interromper a gravidez. Além, claro, de toda a repercussão ainda em cima do flango Flito e todo o desvio de verba que alguns governadores estariam cometendo. Com a assessoria do ministro Moro e os deputados desmentindo a informação que ele estava de saída, a gente ficou naquela, né? É mais uma vez a imprensa tirando o nosso foco pra gente se perder no que deve ser dito. Ficamos com o coração tranquilo e fomos dormir. Porém, ao acordar, a matéria dos jornais já era outra. Moro marca coletiva às 11 horas da manhã e pedirá demissão. Eu li aquilo e eu confesso pra vocês que me pareceu muito estranho. Por que ele ia marcar uma coletiva de imprensa pra se demitir se menos de 24 horas atrás ele desmentiu a coisa toda? O fato novo que aconteceu é que o diretor da PF, o seu Valeixo, de fato foi exonerado e a sua exoneração já estava publicada no Diário Oficial. E como eu disse pra vocês no meu vídeo anterior, seu Moro é agarrado de paixão nesse homem. Confesso pra vocês que meu coração apertou, mas nem tanto, porque, né, ontem ele desmentiu esse negócio todo. Então eu comecei a pensar que seria totalmente plausível uma coletiva de imprensa com o ministro da Justiça pra falar sobre a substituição de cargo na direção da PF. Pra falar da nova operação que todos nós estamos aguardando. Eu vou chamar de corongão. Sei lá, pra mim, na minha cabeça, de alguma forma fazia sentido. Moro jamais marcaria uma coletiva de imprensa pra se demitir. Não. Moro? Mas nunca que isso é a cara dele. E assim começou o corre-corre naquela manhã. À medida que os minutos iam passando, a gente vinha com trilhas sonoras na cabeça. Não se vá, não aprende a dizer adeus. À medida que o relógio chegava perto das 11 horas, o sentimento era um só. Fica, ministro, fica. E esse sentimento ficava cada vez mais forte à medida que a gente lembrava do juiz da Lava Jato. Moro foi o cara que pegou o Molusco. Como evitar sentir algo assim? É, meu amigo, mas quem vê cara não vê coração. E essa frase ficou bem nítida pra mim ao fim de tudo. Em sua coletiva, não era suficiente apenas jogar o boné pra mídia. Ele sentou lá e leu. Sim, ele leu o discurso. Uma série de acusações ao presidente Bolsonaro. A coletiva acabou e o coração, tava parado na garganta. Fala, Bolsonaro, você vai ter que falar. E ele falou. Coletiva marcada para 17 horas e o homem abriu o coração. Você pode ter tido uma visão diferente da minha, mas o que eu percebi foi mais uma vez a figura de um homem traído. Tendo ali as duas coletivas em mãos, eu pude assistir e analisar. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos começar aqui sobre interferência. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, né, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade. Essa autonomia foi mantida, isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Isso é até um ilustrativo da importância de garantir
Estado de Direito, Rule of Law. Então o Moro, logo no início da coletiva, disse que apesar de toda a roubalheira, não teve interferência política na Polícia Federal. E essa frase é bem corriqueira aqui, meus amigos. Uma das coisas que eu mais amo na internet é que ela não nos deixa esquecer. Vamos começar aqui em 2014. Agentes da PF fazem protestos nessa quarta-feira. Os agentes mobilizados enumeram os problemas enfrentados, entre os quais a interferência política nas investigações. 2016. Dilma quer que novo ministro da Justiça enquadre Polícia Federal. Prisão de marqueteiro levou a presidente a tirar Cardoso da Justiça. Ainda em 2016, delegado aponta interferência política na PF e rebate procurador. E não teve alívio nem para a época do Molusco. 2007, insatisfações de Lula motivaram saída da Polícia Federal e da ABIN. Isso não é interferência política? Talvez para o ministro Moro não. Mas continuemos. Sobre Bolsonaro ter prometido para o Moro a tal carta branca. Tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal. Há outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Acertamos, como fiz com todos os ministros, vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. A todos os ministros, e a ele também, falei do meu poder de veto. Os cargos chaves teriam que passar pelas minhas mãos e eu daria o sinal verde ou não. Para todos os ministros foi feito dessa maneira. Mais de 90% desses cargos que passaram pelas minhas mãos, eu dei o sinal verde. Muito no início do ano passado, ele nomeou a senhora Ilona Sabó como suplente de um conselho. E nós sabemos que essa senhora, ou senhorita, tem publicações, as mais variadas possíveis, defendendo o aborto, ideologia de gênero, entre tantas outras coisas, que são em completo desacordo com as bandeiras que eu defendi, que os cristãos brasileiros também defendiam, e até ateus defendiam também. Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa, porque o tempo todo você me deu carta branca e porteira fechada. Aqui o Bolsonaro deixa claro que daria carta branca às indicações, mas que não abria mão do poder de veto. E ele deixou isso claro não só para o Moro, mas para todos os ministros. Você pode indicar, mas eu tenho que concordar. Para mim, isso ficou bem claro. Agora, sobre o inquérito em curso mencionado por Moro lá no Supremo. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal. E por todos esses motivos, eu busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas entendi que eu não podia aí deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito. A galera da grande mídia e muitas outras pessoas disseram que o inquérito que ele se referia era sobre o Flávio. Mas os inquéritos que o Bolsonaro questionava era nada mais nada menos do que o inquérito sigiloso do STF conduzido por Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E vocês lembram, né? A gente é totalmente contra esse inquérito. Mas em sua fala, Moro disse que sente que tem o dever de preservar as instituições. Guarda bem essa informação, porque no final desse vídeo eu vou voltar com esse assunto e eu vou detalhar ele inteirinho. Esse assunto bate direto com as tais provas que o Moro apresentou. Só guarda isso, combinado? Sobre as divergências entre Moro e Bolsonaro. Eu tenho até outras divergências, tive outras divergências com o presidente federal, com o presidente da República durante essa permanência aqui. Tive muitas convergências. Recebi apoio do presidente em diversas ocasiões importantes, assim como dei apoio ao presidente da República em várias circunstâncias. Tive portais de divergências, mas eu acho que como ministro, estou numa relação que eu tenho que preservar também a questão da hierarquia. Mas não vou aqui falar dessas outras divergências, isso fica para uma outra ocasião. Tema sem pesado com o senhor ministro, na última reunião de ministros, onde eu cobrei dele, na frente de todos os ministros, que ele tomasse uma posição
sobre a prisão e algemas usada contra mulheres na praia, mulheres em praça pública, como de Araraquara, um pobre, um humilde trabalhador do comércio no Piauí, entre tantos outros, que ele tinha que mostrar sua cara. Ele tem amparo na lei do abuso de autoridade. Essa lei, que por ser lei, não tem que ser questionada, discutida, tem que ser cumprida. Quem é contra ela, que apresente o MADIM junto ao órgão competente para que ele ajuize junto ao Supremo Tribunal Federal. A resposta dele foi o silêncio. Boas matérias, ele aparece, mas se omite. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha a necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Há poucos dias atrás eu questionei no Twitter sobre a absurda ausência do ministro Moro em se manifestar contra os abusos cometidos pela polícia a mando dos governadores. Engraçado que teve gente me chamando no WhatsApp para me passar apito sobre essa cobrança. E a minha resposta foi: se eu não puder cobrar do meu ministro da Justiça e Segurança Pública que se manifeste sobre essas cenas horríveis, eu vou cobrar de quem? Pois é. Agora sobre a substituição do Valeixo. Meu entendimento foi que eu não tinha como aceitar essa substituição. Há uma questão envolvida também da minha biografia como juiz, de respeito à lei, ao Estado de Direito, à impessoalidade, né, no trato das coisas com o governo. E eu vivenciei isso durante a Lava Jato. Seria ali um tiro da Lava Jato se houvesse substituição de delegados, superintendentes naquela ocasião. Então eu não me senti confortável. Tenho que preservar, né, a minha biografia, mas acima de tudo eu tenho que preservar o compromisso, que foi o compromisso que eu assumi inicialmente com o próprio presidente, que nós seríamos aí firmes no combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que eu não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal, quase que exigir, implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. A não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Agora sobre a interferência política dita por Moro e o porquê de Bolsonaro. Certo, o presidente indica, ele tem essa competência, ele indica o diretor-geral, mas ele assumiu um compromisso comigo inicial, de que seria uma escolha técnica, que eu faria essa escolha, e o trabalho vem sendo realizado. Poderia ser alterado o diretor-geral, desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente, e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. Também apareceu que o meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio, nem lembro quem é essa menina, se é que eu estive com ela. Hoje a vida é assim. A intenção de dizer que o meu filho namorava
a filha do ex-sargento, era que nós tínhamos um relacionamento familiar. Eu não me lembro dele. Pode ser até que tenha tirado foto com ele. Durante pré-campanha e campanha era comum eu tirar em média 500 fotografias por dia, porque essa era a minha imprensa. E daí eu fiz um pedido para a Polícia Federal, quase com, por favor, chegue em Mossoró e interrogue o ex-sargento. Foram lá, a PF fez o seu trabalho, interrogou e está comigo a cópia do interrogatório, onde ele diz simplesmente o seguinte: a minha filha nunca namorou a filha do presidente Jair Bolsonaro, que a minha filha sempre morou nos Estados Unidos. Mas eu aqui tenho que correr atrás disso? Ou é um ministro, ou é uma Polícia Federal que tem que se interessar? Não é para me blindar, porque eu não estou em curso em nenhum crime. A mídia, outras instituições já me botaram de cabeça para baixo, chacoalharam tudo. Agora sobre a possível substituição do Valeixo. Já liguei muito tempo para o presidente, né, com essa possibilidade. E até no primeiro momento pensando, não, de repente pode ser feito, pode ser alterado, mas cada vez mais me veio a sinalização de que seria um grande equívoco realizar essa substituição. Ontem, né, eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente, né, falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Né. Falei que isso teria um impacto para todos, que seria negativo, mas para evitar uma crise, né, durante uma pandemia, não tenho vocação aí para carbonário, muito pelo contrário, acho que é um momento inapropriado para isso. Eu sinalizei, então, vamos, né, substituir o Valeixo por alguém que represente a continuidade dos trabalhos, né, alguém com um perfil absolutamente técnico, e que fosse uma sugestão minha também. Na verdade, nem minha, uma sugestão da própria Polícia Federal. Eu sinalizei com o nome do atual diretor executivo da Polícia Federal, Disney Rossetti. Eu nem tenho uma grande familiaridade com Disney Rossetti, mas é uma pessoa de carreira, de confiança. E como eu disse, essas questões não são pessoais, não são preferências pessoais. São questões que têm que ser decididas tecnicamente. Fiz essa sinalização, mas não obtive resposta. O presidente tem a preferência por alguns nomes que seriam da indicação deles. Não sei qual que vai ser exatamente a escolha. Foi ventilado o nome de um delegado que passou mais tempo no Congresso do que ativa na Polícia Federal. Foi indicado, o sugerido nome do atual diretor da BIM, que tem até um bom nome dentro da Polícia Federal. Mas o grande problema é que não são tanto essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar. Né? E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. Falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu? Ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo de ser presidente da República. E agora sobre o fato de Moro ter uma biografia a zelar. Meu entendimento foi que eu não tinha como aceitar essa substituição. Há uma questão envolvida também da minha biografia como juiz. Dizer ao prezado ex-ministro Sérgio Moro, como o senhor disse hoje na sua coletiva, por 3 vezes, o senhor disse que tinha uma biografia a zelar. Eu digo a Vossa Senhoria que eu tenho um Brasil a zelar. Bom, meus amigos, ambas as coletivas foram muito longas, mas o que eu queria trazer aqui eram as acusações e as respostas.
Confesso pra vocês que a forma que o Moro escolheu pra se retirar do governo foi a pior possível. Foi um show midiático. A intenção era clara de ver o circo pegar fogo. Caso não fosse essa a sua vontade, ele poderia muito bem no dia anterior, quando já se especulava sobre sua demissão, ele ter dito que sim, era isso mesmo, e ter ido falar diretamente com o seu chefe, ter resolvido esse negócio todo. Não fazer isso na capa da Folha foi hiper, mega, ultra desnecessário, sim. Mas o estrago já estava feito e era literalmente vida que segue. Em meu Twitter eu agradeci ao seu Moro por tudo que ele fez, porque é inegável o quanto a criminalidade baixou. E deixei bem claro que o juiz Moro continuava ícone do combate à corrupção. Mas, meu amigo, eu votei foi no Bolsonaro. Se a figura do Moro significasse eleição, então o nosso presidente tinha que ser o seu Álvaro Dias, que de 5 em 5 minutos falava o Moro, o Moro, o Moro. Mas muito pelo contrário, foi assim que o Moro tratou o Bolsonaro. Tá legal, tá legal. Vai, JB. Dá licença, pessoal. Foi assistir ele, deixa eu passar. Doutor? Parece que hoje eu vejo esse vídeo com os olhos mais tristes do que eu tive quando eu vi pela primeira vez. Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete, e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. A imprensa toda noticiou isso, dando descrédito à minha pessoa. Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo para mim. Não foi o Moro que elegeu o Bolsonaro, foi o presidente eleito que convidou o Moro a integrar o governo. Mas esse teria sido o fim menos pior, cada um com seu ponto de vista sobre a mesma história, cada um pro seu lado e fim. Mas aí o Moro faz uma coisa que, se alguém tivesse me contado que ele faria uma semana atrás, eu com certeza teria chamado esse cara de Adélio, de louco, de doido. Para provar que o que ele dizia era verdade, Moro divulga prints. Sim, você não ouviu errado não. Eu disse prints. Prints de conversas privadas com o presidente da República e com sua afilhada de casamento, a deputada Carla Zambelli. Vamos às provas do Moro. O primeiro print é sobre o Bolsonaro falando que um dos motivos da troca seria um inquérito do STF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E aí o Bolsonaro vai lá e envia essa matéria pro Moro. Lembra que eu falei pra você guardar a informação sobre o inquérito do STF que o Bolsonaro questionou o Moro? E lembra que ele disse que ele tinha que preservar as instituições e a Polícia Federal? Pois bem, vamos abrir essa matéria. Conduzido por Alexandre de Moraes, o inquérito inconstitucional das fake news que censurou o nosso site vai acabar alimentando o inquérito sobre a carreata inconstitucional bolsonarista, que também é conduzida por Alexandre de Moraes. Outra coisa que me deixou absolutamente chocada foi o fato do Moro ter printado a tela imediatamente após responder o Bolsonaro. Ele respondeu e printou às 7h33. Seria isso caso pensado? Não sei, mas foi o que pareceu. O segundo print apresentado à Globo, foi o da Carla, que por sinal ele possuía mais intimidade, afinal de contas o cara foi padrinho de casamento dela, além de trabalhar junto com o marido da mesma. Nesse print, a Carla pede que o ministro reconsidere, pede por favor, e ainda diz que se compromete a ajudar numa indicação, que todos nós estamos carecas de saber que o Moro quer ir pro STF. E aí ele responde que não tá à venda. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa, é desmoralizante para um presidente
ouvi isso. Mais uma vez, após terminar o diálogo com a Carla, ele printou a tela. O que o Moro quis insinuar com isso aí é que a Carla estaria fazendo uma barganha com ele, uma troca, oferecendo a ele uma cadeira no STF desde que ele ficasse no cargo. Como se a deputada Carla tivesse poder para tal. O que aconteceu ali foi uma tentativa de manipular o nosso entendimento, sim. Forçou a barra, Moro. Forçou. Não só forçou a barra, como expôs quem queria ajudar. Foi muito baixo e muito desleal. O pior de tudo isso é que foi justamente o Moro que sofreu tudo aquilo após o Intercept fazer exatamente a mesma coisa com ele. Não foi a mesma coisa, porque o Intercept roubou essas mensagens. O Moro expôs por livre e espontânea vontade. Após o Moro sofrer tudo o que ele sofreu com a exposição e ser defendido por todos, até pelo presidente Bolsonaro, ele vai lá e me dá uma dessa? No Jornal Nacional? Cagou, fi. Cagou feio. Então, meu amigo, por favor, não venha aqui me falar que eu estou tentando queimar o Moro. Eu não estou tentando queimar ninguém. Quem se queimou sozinho foi ele, ao ter essa atitude infantil e imoral. Quando terminou o Jornal Nacional, eu vendo aquilo tudo, eu fiquei com uma sensação tão ruim, sabe? De traída, de idiota. Porque eu fiquei tão triste do cara ter saído. Gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei triste. Mas aquela atitude final do ministro, pra mim, foi a pá de cal. Pra você, eu não sei. Mas pra mim, foi exatamente assim que eu me senti. De novo, meu amigo, na Globo, não tem justificativa. Além de tudo isso, pra quê? Pra soltar um pastel de vento, pra me obrigar a assistir a dona Érica Conká e sambar na cara de toda a situação dizendo: Moro teve a chance histórica de apresentar provas contra Bolsonaro e vem um diálogo ridículo com a Carla Zambelli, se desmoralizou completamente em rede nacional. Traiu o presidente, traiu os amigos, traiu a população a troco de nada. Ou talvez a troco de alguma coisa, já que a dona Peppa e o seu Alexandre Fruta já estão em campanha total para Moro 2022. Já que Auschwitzel e Ditadória estão muito assanhadinhos para ter o Moro em seu governo. Já que tivemos que assistir o Haddad tecer elogios ao Moro em todos os jornais. Só o tempo dirá o que foi que o Moro ganhou com isso. Para finalizar esse vídeo, continuo sendo absolutamente grata por tudo que foi feito. Respeito e admiro muito o juiz Moro. Porém, o político Moro foi uma ilusão que, pra mim, terminou em decepção. Como eu disse lá no início, essa história teve final triste. Pois é, meus amigos, vivendo e aprendendo. É vida que segue, é governo que segue. Já que no dia de hoje, a hashtag fechado com Bolsonaro já bateu 1,5 milhão de repetições. Aos que ainda acham que será fácil derrubar esse governo, eu só digo uma coisa: tenta a sorte. Tudo isso que eu explanei pra vocês foi só a minha opinião, foi como eu assisti a situação. E você, concorda comigo? Discorda de mim? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera, fui!